Pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo Renúncia, esse livro psicografado por Chico Xavier, ditado por Emmanuel, faz parte daquela série Romances de Emmanuel, que eu tenho feito lá no meu canal. Já fiz 3 outros dessa série. Se você quiser dar uma olhada, dar uma entrada lá no meu canal, eu deixo aqui também em destaque os que eu já fiz, tá bom? Na playlist, se você quiser ver, vale muito a pena. Nós estamos nesse livro, Renúncia, contando a história da Célia, o personagem, desculpem, a história da Alcione, que eu até me confundi aqui com os nomes, porque o livro anterior foi 50 anos depois e ele contava exatamente a saga da Célia, que era um espírito tão adiantado, tão iluminado quanto esse da Alcione, a personagem desse livro agora, e que também fez muitos sacrifícios, deu muitos sacrifícios em nome do amor. E aqui a Alcione, ela já morava ali, ela já conseguiu um grau assim, digamos, de adiantamento, que ela já pode morar ali em um apartamento bem melhor, uma casa bem melhor. Ela já morava ali no planeta Sirius, onde, de acordo com Emmanuel, com a descrição que ele fez aqui de onde ela veio, que ali havia 3 sóis e realmente muita luz mesmo, até que quando ela veio ter com a pessoa que a chamou, que era o Pólocos, um ex-sacerdote que nós vimos quando começou o livro, começou ali ambientado em um local muito sombrio ali nos arredores da Terra, onde haviam espíritos que estavam sendo preparados para o reencarne, entre eles o Pólocos, que é a alma gêmea da Alcione, mas a gente já passou isso, já está ali no início. Eu deixo todos os vídeos aqui para você, se não tiver visto, porque é legal ir entendendo a história toda. Nós já estamos aqui no 2º capítulo, e então, como eu estava dizendo, da onde ela veio, ela era tão iluminada que quando o Pólocos pediu que gostaria de revê-la, ele nem sabia que ele ia já se reencarnar, mas ele suspeitava, digamos, alguma coisa, e dizia ali no íntimo dele, e aí ele pediu para revê-la, e quando ela chegou ele nem conseguiu notá-la, de tamanha era a luz dela. Ela teve que fazer um esforço grande para se apagar para que ele pudesse vê-la. Então a gente vê e aí o Emmanuel diz que ela então desceu, renunciou às glórias da luz para descer à escuridão da morte, que é aqui então no nosso planeta de terra, de provas e expiações, que é o planeta Terra. Então nós estamos aqui no 2º capítulo desse livro, que é Anseios da Mocidade. E agora eu peço então que Jesus Cristo possa me abençoar, possa abençoar a minha forma de fazer leitura, que ela seja fluida, que ela seja de fácil entendimento e possa até, quem sabe, inspirar os meus comentários para que eles sejam pertinentes. Se não for, que eu não os faça. Eu agradeço muito a Chico e Emmanuel por nos trazer essa preciosidade. Eu deixo ali no início, na capa do livro, não é para quem não acredita em reencarnação. Se você não acredita em reencarnação, você não vai conseguir entender como é que ele pôde trazer histórias assim, essa aqui passada no século XVII, por exemplo, mas aí eu te convido a pensar um pouquinho, como é que Chico, um quase iletrado, ali em Pedro Leopoldo, quando ele escreveu esse livro, ele tinha tantas informações, tanto política, social e cultural, como ele apresenta aqui, vocês vão ver. Tá bom, gente? Então eu peço que Jesus Cristo abençoe você também que está assistindo. E o Emmanuel disse que esse livro não é para ser entendido com o intelecto, ele é para ser sentido. E ele diz que é para todos aqueles que estão se sentindo assim, prisioneiros, que estão se sentindo quem sabe até não entendendo o que estão fazendo aqui, que estão se sentindo, quem sabe às vezes até fraco, até oprimido, até vítima, que se a gente conseguir sentir esse livro, a gente vai entender muito do que está acontecendo com a gente. Eu agradeço muito você que esteja acompanhando, tá bom? Então vamos continuar lá, 2º capítulo, Anseios da Mocidade. No dia 7 de junho de 1662, Paris, em peso, não comentava outro assunto senão as esplêndidas festas populares do Carrossel que Luís XIV havia improvisado em frente à Tuileries. E aqui
Esse é o nome do palácio, o Palácio das Tulherias, que é onde Luís XIV então morava. Então, em 1600 a gente já vê que começa a ambientação do livro, começa então em 1662, ali no século 17, e a gente vê então que é 16, praticamente 17 séculos depois dos 50 anos depois, que a gente vê que começou ali no ano 131 depois de Cristo. Dizia-se que o rei estava perdidamente apaixonado por Louise de la Vallière e a festividade não obedecerá a outro motivo senão homenagear a favorita, não obstante a reserva com que ambos se entregavam ao culto das relações afetivas. E aí, quando a gente vê assim, o rei estava apaixonado, Luís XIV estava apaixonado por essa mulher, a gente pensa, então não tem problema nenhum eles estarem festejando. O único problema é que o rei, Luís XIV, ele era casado ali com como que é o nome dela? Maria Teresa, que é filha, Maria Teresa da Espanha, que é filha do rei Filipe III da Espanha. E aí então eu li também que o Luís XIV era tido como um Dom Juan e que ele passava o rodo mesmo ali. Então ele tinha várias amantes, e essa aqui, que é para quem ele estava dando a festa, que é a Louise de la Vallière, ela era uma das 3 principais pelo tempo que ficaram com ele. Entre elas, além dela, tinha a Athénaï de Montespan e a Françoise d'Albiney. Essas aqui eram as três amantes, digamos, oficiais dele, que realmente parece que ele era realmente infiel à mulher dele. Parece não, com certeza era infiel à mulher dele. E aí então ele estava dando essa festa aqui para uma das amantes com quem que teve até um filho dele. As 2 noites precedentes haviam assinalado ruidosas alegrias populares e animadas reuniões elegantes nos salões mais ricos da corte. Grande massa de forasteiros invadiu os hotéis, principalmente as famílias abastadas procedentes do norte e das cidades vizinhas, atraídas pelo espetáculo inédito do grande feito. E vamos também situar aqui quem é o Luís XIV, né? Aquele rei ali francês, e eu li que ele começou a reinar, ele reinou por 72 anos, porque ele começou desde que ele tinha 5 anos. Quer dizer, não começou exatamente aos 5 anos, foi quando o pai dele morreu, então ele foi elevado à condição de rei. Porém, até os 14, quem ficou à frente foi a mãe dele e o primeiro-ministro, que era o cardeal Mazarin. E aí, com a morte desse último, quando ele tinha 14 anos, ele disse, não, eu mesmo pego agora à frente, com a ajuda dos ministros, a ajuda do pessoal, a ajuda talvez até da mãe. Então, foi aí que ele começou então a realmente atuar como rei, e isso foi de 1638 a 1715, ou seja, durante 72 anos ele foi então o rei da França. E nesse período eu li também que o reinado dele foi de muita... Não foi um período muito fácil, não foi um período, deixa eu ver onde foi que eu anotei aqui. Foi um período de centralização política e absolutismo. E aí então vamos ver como é que continua. Dizia-se que o soberano mostrava-se agora mais acessível e generoso. Paris estava farta de guerras externas e recordava-se com terror das gigantescas lutas internas pelas atividades da Fronda. E a Fronda é uma série de guerras civis que aconteceu entre 1648 e 1653, ao mesmo tempo que acontecia a Guerra Franco-Espanhola, que foi de 1635 a 1659. Terminara o período de influência do cardeal Mazarini e o espírito popular banhava-se nos boatos de elevadas perspectivas e supremas esperanças. A cidade inteira aguardava ansiosamente largos benefícios públicos e novas instituições.
Na tarde desse dia, compartilhando a alegria geral, dois jovens passeavam de carro nas imediações da Porta de Saint-Denis, entre os enormes movimentos da antiga ville, comentando as deliciosas emoções da véspera. E ali, Porta de Saint-Denis, então, quem for a Paris hoje, nos dias atuais, e andar de metrô, vai ver que tem várias paradas que é porta de alguma coisa, porta de Clinancourt, porta de alguma coisa. E porque nessa época a gente vê que eles estavam numa época ali de que tinha que se proteger, né? Olha, só aqui nesse momento duas guerras, uma interna e uma externa. Então cada porta era ali então um local onde de proteção de entrada e saída mesmo, que eu acredito que ficasse sob vigilância. E hoje é mantido como, que eu saiba, ali em nome de várias estações do metrô. A viatura, muito leve, seguia harmoniosamente o trote de soberbo cavalo normando, cujas rédeas eram manejadas com mestria por Cirilo Davenport, tendo ao lado a jovem Susana Duquesne, sua prima, graciosamente trajada ao sabor da época. O pequeno veículo tinha o interior ornado de soberbas azaleias, colhidas pela jovem no jardim de Montmartre. O jovem par havia empreendido a excursão desde o meio-dia. Susana visitara duas famílias importantes das relações dela, buscando rever antigas amizades. Entregara-se às mais alegres expansões junto do primo, que, embora correspondesse fraternalmente às manifestações afetivas dela, denotava agora preocupação inabitual, enquanto a jovem tagarelava, obedecendo aos costumes e caprichos de futilidade de todos os tempos. Então aqui aparecem os nossos primeiros dois personagens dessa história, que é o Cirilo Davenport e a Susana. E aqui o Emmanuel já mostra um pouquinho como é a natureza, a personalidade da Susana. Ele diz então que ela tagarelava, obedecendo aos costumes e caprichos de futilidade de todos os tempos. E a gente vê que Emmanuel é sempre sutil ao apresentar assim aqueles talvez não tão positivos aspectos da personalidade da pessoa. Não concordei com os adornos escolhidos para os salões de Madame de Choisy. A festa perdeu muito com aqueles enfeites coloridos e esvoaçantes, disse ela. Não reparei bem, respondeu Cirilo, mergulhado noutras reflexões. Fiquei cansadíssima de tanto ouvir confabulações atinentes à vida alheia. Sou avessa à maledicência. Mas, como sempre acontece, não podemos ficar indiferentes aos eventos do ambiente social. Por isso mesmo estou ansiosa de regressar à nossa paz de Blois. E como o primo não respondesse, muito vivaz e pauradora, continuou. Aqui o Emmanuel reforça, então, que ela era um pouco faladora ali, pauradora. Já sabes como se processou a aventura amorosa do rei? Não. Luís, e aí vamos ver, o Emmanuel deixa uma nota aqui, Luís, então ela está se referindo exatamente ao rei Luís XIV. Não havia destacado a humilde descendente dos Leblanc entre as mulheres que frequentam a corte, mas o fato é que começou a dispensar muitas simpatias a Henriqueta, e Henriqueta é Henriqueta Ana da Inglaterra, essa nota é do Emmanuel. Iniciaram-se os idílios carinhosos, mas a cunhada tratou de salvaguardar, quanto antes, sua reputação de honestidade e começou a encontrar-se com o rei em companhia de Mademoiselle de Lavalière, que era então do grupo de damas. Vamos ver aqui, do grupo de damas do seu séquito. Desse modo, afastava qualquer suspeita direta.
Então aqui o que eu entendi que ele está dizendo, que ela está contando, a fofoquinha que ela está contando ali para ele, é que o rei então não havia destacado a humilde descendente dos Leblanc, e isso vem, eu acredito, italiano-espanhol, e se a mulher dele é espanhola deve ser, isso aqui eu não pesquisei, então estou falando só do meu entendimento aqui, entre as mulheres que frequentavam a corte, mas o fato é que começou a dispensar muitas simpatias a Henriqueta, que é essa Henriqueta Ana de Inglaterra, e aí iniciaram seus idílios carinhosos, mas a cunhada tratou de salvaguardar, aí eu não entendi aqui a cunhada de quem, se é a Henriqueta que é a cunhada da mulher dele, então ela seria, a cunhada dele, ela seria irmã da mulher dele, então ela tratou de salvaguardar quanto antes a reputação de honestidade dela e começou a se encontrar com ele em companhia da Lavalière, mas eu acho que o tiro dela saiu pela culatra, que a gente viu que ela se tornou então uma das amantes principais dele. Desse modo, afastava qualquer suspeita direta. Contra qualquer impressão menos digna, poder-se-ia dizer que Luís lhe frequentava o ambiente doméstico, não com o propósito de avistá-la, mas para encontrar-se com a pobre menina. Foi nesse jogo que apareceu a mortificante situação de Henriqueta, que Henriqueta não poderia esperar. Então a gente vendo ali que aqui aparecendo então a reputação do Luís XIV, que pelo que eu li ele passava o rodo mesmo ali. Depois de breve gargalhada irônica, Susana arrematava o comentário impiedoso. Luís apaixonou-se desvairadamente e temos agora o escândalo que constitui o prato do dia para a voracidade das más línguas. Não conheces todos esses detalhes, porventura? Pergunta ela a ele. E aí eu lembro aqui porque que o Emmanuel está trazendo assim esses detalhes sutilmente assim da personalidade dela, uma pessoa que está falando ali, ela está falando de quem? Ela está falando dos outros. Eu lembro daquele provérbio chinês que diz, o inteligente ele fala de coisas, o sábio fala de ideias, e o medíocre, aquele mediano, aquele regular, ele fala dos outros, fala de pessoas. Então aqui a gente já vê como é onde é que está ali no nível de elevação espiritual, moral, a nossa Susana. E aí depois de breve gargalhada irônica, aquela que conta fofoca e gosta e se diverte contando. Aí ela pergunta para ele, não conhece todos esses detalhes porventura? Ele diz, exclamou o jovem Davenport, revelando o propósito de modificar os rumos da conversação. O que não ignoro é que o soberano é casado com a rainha. Ora, a pobre dona do cetro é apenas uma vítima da política espanhola. Observando todavia que o rapaz se calava, Susana timbrou outra tecla das críticas sociais para chamar-lhe a atenção, dizendo: reparaste a Henriqueta lá no baile? As convidadas dela estavam escandalosamente vestidas. O moço fez um gesto de enfado e replicou: quase não me detive no exame dos trajes. Entretanto, dançastes todos os números? Aí a Susana continua, como que você não prestou atenção? Você dançou, você estava lá o tempo todo? Renovando a apreciação acerada, prosseguiu. Henriqueta coloca em dificuldade a todos nós que temos alguma ligação com as ilhas. O que posso afirmar é que o temperamento dela seria outro se tivesse alguns princípios da educação irlandesa. Mas a pobre princesa muito sofreu na infância, atalhou Cirilo, advogando-lhe a causa. Essa circunstância, contudo, não deveria ser uma razão para conduzi-la a tantas leviandades. Julgo que o sofrimento deve servir para temperar o caráter de outro modo. Todavia, observou o rapaz, ela é atualmente casada. A análise de suas atitudes deve ser tarefa privativa do marido. Aí o Cirilo dá aqui uma resposta que talvez, para bom entendedor, meia palavra basta. A Susana, se estivesse ali bem prestando atenção, não estivesse tão ali envolvida no ato de querer fazer a fofoca, ela entenderia que ele não estava interessado, que ele estava querendo cortar o assunto ali. Ora essa, e supões acaso que Monsieur Felipe, vamos ver quem é o Felipe aqui, o Emmanuel deixa uma nota.
Monsieur Philippe é o Filipe de Orleans, irmão de do Luís XIV. Essa nota é do Emmanuel. Supões acaso que Monsieur Philippe está aparelhado para impor-lhe a educação espiritual de que precisa? Quem sabe? Esta resposta dada em tom de profundo desinteresse desautorizava qualquer discussão nesse particular. Reconhecendo-o, Susana fez longa pausa e absteve-se de novos comentários. Ah, sim, agora ficou claro. Então, a Henriqueta Ana, da Inglaterra, ela não é cunhada do Luís XIV porque ela é irmã da mulher dele, da rainha Maria Teresa, mas sim porque ela é mulher do irmão dele, que é o Filipe de Orleans. E aí então ela, como começou então a ter um relacionamento ali com o rei, para que não ficasse muito à vista, para que não desse na cara, ela então trouxe ali a Mademoiselle Duchesne, do séquito ali das criadas dela, para estar acompanhando ela nesses encontros com o rei. E aí ela não contava que ele fosse se interessar também pela Duchesne, e é para ela, para essa amante, que ele está dando essa festa. Então, que a gente está vendo agora a Susana e o Cirilo conversando, mais a Susana falando do que o Cirilo comentando essa festa, que a gente vê então que acredito que o tiro da Henriqueta saiu pela culatra, porque a Mademoiselle Duchesne, então, ela foi uma das que ocuparam o cargo de amante do Luís XIV por mais tempo. Eles tiveram até um filho juntos. A elegante viatura voltou do seu longo trajeto. Dirigiu-se para a rua Barillery, na ilha, onde estacionou por minutos à frente de uma casa comercial. E depois tomou o rumo da antiga rua de Saint-Denis, levada ao trote do magnífico animal. Decorrido algum tempo, a moça retomou a palavra, dando conta da inquietação feminina dela. Não desejarias ir conosco mais logo ao teatro de Petit Bourbon? Não, hoje não me sinto disposto a aderir ao programa do Sr. Molière. A carruagem aproximara-se da velha ponte de São Miguel, sobre um braço do rio Sena. O crepúsculo ia um tanto adiantado, mas estava embalsamado de perfumes primaveris. Aqui então a gente vendo que essa época aqui, lá, era 7, quando foi que começou? Voltando aqui, começou 7 de junho. E a gente vê que eles estavam na primavera, o que é diferente aí com o nosso Brasil. Então, que nessa época nós estaríamos no outono, né? O crepúsculo ia um tanto adiantado, mas estava embalsamado de perfumes primaveris. Ventos suaves farfalhavam a copa florida de 2 grandes árvores próximas. Impressionado, talvez, com a sugestiva beleza da tarde que se vestia no imenso anil do céu, o jovem Davenport fitou a companheira com expressão diferente e falou: Susana, tenho a alma de tal modo repleta de sensações ignoradas para mim que muito desejaria abrir o coração a quem me compreendesse. Não quero, porém, comentar os assuntos da corte nem do teatro. Necessito de palestra espiritual que traduza o que sinto, encontrando quem me entenda. Que me interessa o desvio do rei ou a comédia que conquista a atenção dos mais fúteis? Então aqui ela convidou, então, se ele não queria ir ao teatro, ele disse que não. E aí ele mostrou, talvez ali, ele se deixou levar por toda essa beleza primaveril ali da atmosfera, da paisagem daquele momento, que ele disse a ela: não, eu gostaria realmente de estar tendo uma conversa, mas não sobre esses assuntos fúteis, e se eu gostaria de abrir o meu coração para que me compreendesse. Eu necessito de palestra espiritual. E aí, vamos ver qual foi a reação dela. A companheira ruborizou-se, apertou disfarçadamente o seio, onde o coração batia descompassado. Há quanto tempo esperava aquele minuto adorável que lhe permitisse examinar com Cirilo a intensidade do afeto dela? De muito cedo, habituara-se a admirá-lo como a personagem de seus sonhos de mulher, e não era segredo, em família, o projeto de uma união pelos elos conjugais. Ambos haviam nascido na Irlanda, mas
Sua mãe, que era francesa, obrigara o genitor a transferir-se para o país de origem. Havia muitos anos. Susana, porém, nunca perdera o contato com a terra do berço dela. Não obstante as dificuldades naturais da época, visitava periodicamente a terra que a vira nascer. Então a gente vê que a Susana é irlandesa, nasceu na Irlanda, mas a mãe dela, que era francesa, quis voltar logo para a França, mas ela, a gente vê que ela tem ainda até um certo orgulho, talvez nacionalista, assim, porque ela disse que ela fez um comentário ali atrás, né, dando a entender que se fosse na Irlanda, ou se a pessoa fosse da Irlanda, fosse irlandesa, não aconteceria o que estava acontecendo. Então, agora ela sempre volta ali. E ela aqui, só para a gente ver a reação dela, quando ele diz que gostaria de abrir o coração, a gente já entende aqui que ela pensa, então, que ele vai estar se revelando a ela, que ele vai estar como diz, vai estar se dizendo que gosta dela. Acredito que é isso que passou pela cabeça dela, não é? Acabava de atingir os 20 anos, enquanto Cirilo orçava pelos 25. Não seria então um momento azado, que quer dizer oportuno, para realizar o sublime ideal? É verdade que sempre aguardara ansiosamente do primo as primeiras declarações de amor, a fim de entreter com mais segura esperança seus deliciosos projetos de ventura. Cirilo, todavia, jamais se manifestara a tal respeito. Ela sabia, contudo, justificar-lhe as reservas expansivas pelas singularidades de temperamento que o caracterizavam. Embora jovial e sincero, enérgico e impulsivo, era muito discreto nas questões da palavra. Raramente prometia, porque após o compromisso materializava as declarações, fosse como fosse, pelo mal ou pelo bem. Então, aqui ele deixando uma amostra ali, então, do temperamento, digamos, da personalidade agora do Cirilo. Olha, ele era uma pessoa, né, que não falava daquele jeito, talvez ele fosse mais o sábio, ele falava de ideias, eu falava dos sentimentos próprios, como ele está dizendo, não dos outros. E aí, porque ele não falava e nem prometia muito, porque ele sabia que quando a gente promete, como ali no livro do Saint-Exupéry, O Pequeno Príncipe, ele disse que quando a gente promete, a gente se compromete com alguém, a gente passa a estar responsável por aquilo, porque a gente não é obrigado a prometer nada, mas a partir do momento que a gente promete, eu acredito que o interessante seria cumprir, não é? E aí o Cirilo está entre esses que, após o compromisso, ele materializava as declarações, fosse como fosse, pelo mal ou pelo bem, ou seja, a palavra dele, ele falou, está falado. E aí aqui, ele mostrando também que estava ali, além dela, até a própria família, porque já estava mais ou menos organizado que os dois se casariam. E ela embarcou nessa, ela já estava apaixonada por ele, porém ele nunca tinha mostrado, até porque se ele tivesse feito algum compromisso com ela, ele teria sumido. Susana passou em revista todas as conjecturas e julgou-se dona de uma situação favorável. Aliás, estava certa de que o primo, após desligar-se dos serviços que o retinha na Sorbonne, demandaria a Irlanda, onde a família o aguardava cheia de esperança para os enormes trabalhos da propriedade rural de que seus pais e irmãos se mantinham. Então, e ela, como gostava muito, ela não estava muito feliz ali pelo que parece na França, ela até pensava que assim que ele terminasse, então, o que ele fazia ali na Sorbonne, na universidade, ele voltaria para a Irlanda. Então, para ela não tinha nada que dissesse que o futuro não seria traçado como ela estava pensando. De olhos fulgurantes, a jovem respondeu entre satisfeita e comovida. Acaso poderia supor que te não compreendo? Fala, Cirilo. Não desejarias gozar um pouco desta amenidade vespertina? Paremos o carro, sentemo-nos ali perto da ponte alguns minutos, vendo deslizar as águas mansas. O rapaz obedeceu sorridente e satisfeito, abrigou a carruagem num posto próximo e, dando o braço à companheira graciosa, dirigiu-se para os bancos de pedra que se localizavam nas extremidades da construção muito antiga.
Tinha os olhos escuros, mergulhados numa onda de paixão dominadora. E aí, gente, ela aqui pensando que toda essa paixão estava sendo dirigida a ela. Mas será? Será que é isso mesmo? Será que o Cirilo vai abrir o coração e vai se revelar a ela, vai dizer que realmente ele está apaixonado por ela e que ele vai voltar para a Irlanda e que eles vão poder se casar e serem felizes para sempre? E aqui o Emmanuel já disse no livro anterior, nos vídeos anteriores, o Emmanuel não fez esse link entre os personagens desse livro e os personagens 50 anos depois, que começou ali no início do século, no ano 150, alguma coisa ali no ano 131 depois de Cristo, e aí a gente via ali essa mesma paixão entre a Cláudia Sabina, da Cláudia Sabina em direção do Elvídio Lúcio. E a gente viu como tudo aconteceu. Ela tinha uma paixão doentia por ele, o que ela foi capaz de fazer, que aconteceram todos aqueles problemas que a gente viu que custou tanto para todos, especialmente para Célia. Então, gente, mas vamos ver como é que vai começar esse diálogo. Ela pensando, ela sugeriu então que eles parassem ali, exatamente porque, meu Deus, ela pensando, ela há tanto tempo apaixonada por ele calado, ele na dele, e um dia que ele resolve abrir o coração, ela pensa que ele vai se declarar a ela, ela resolve aproveitar esse lindo entardecer primaveril, como o Emmanuel disse, para que eles conversem. Ela sugere que então que eles desçam, parem o carro e desçam e vão se sentar ali à beira do lago, porque ela esperava que fosse o momento da vida dela. Mas vamos ver se vai ser ou não, se vai ser o momento dela começar a plantar mais espinho para colher. Vamos ver então no próximo vídeo. Eu espero que você tenha gostado do livro até aqui. Se você gostou, quiser compartilhar, curtir, comentar, eu agradeço. Se você quiser, eu deixo os outros que eu já fiz do Chico aqui nesse vídeo, as playlists, se você quiser ver. Mas se você quiser entrar lá no meu canal também, tem outros livros que não do Chico, também muito interessantes, vale a pena ver. Tá bom? Eu te agradeço muito e espero te ver no próximo vídeo. Obrigada, tchau!